Olá amigos, olá amigas, seguidores aqui do canal Lote da Benção. Aqui quem vos fala é o Donizete, tá? Do canal Lote da Benção. Pessoal, vim fazer aqui esse vídeo. Foi um desafio, né? Eu fui desafiado aqui pela a minha amiga, a Dona Neza, né? Vovó Arteira, a famosa vovó Arteira. Dona Neza. Então, pessoal, ela me fez um desafio aqui, chamado Tag da Infância, né? Então aqui ela me perguntou aqui, Dona Neza, é com muito prazer que eu aceitei esse desafio e estou aqui agora fazendo esse vídeo respondendo as perguntas que foi feita a mim por você, tá bom? A primeira pergunta, ela perguntou aqui: o que você queria ser quando era criança? Bom, eu queria ser cantor. Eu, inclusive, houve uma situação quando eu era criança, né? Uma fazendeira lá de Belo Horizonte queria até me levar para me estudar música. Ela viu cantando, achou que eu tinha assim achou que eu cantava bem, né, gente? Então queria me levar para Belo Horizonte para que eu estudasse música. Só que meu pai é muito cuidadoso com a gente, amoroso, não abriu mão. Também acho que não conseguiria ter ido, né, gente? Então veio a segunda pergunta. Você tinha apelido? Tinha, sim. E como tinha? Vários. Mas o apelido que o pessoal mais me chamava era de Donifute. Donifute. Até hoje me chamam ainda desse apelido, certo? Eu não importava, nunca me importei com o apelido, deixava eles bem à vontade, então por isso eles ficavam trocando de apelidos, não é, gente? Terceira pergunta: qual tarefa de escola você gostava mais de fazer? Gente, tarefa de escola eu não gostava muito de fazer, certo? Porque trabalhei desde muito pequeno, então quando a gente saía da escola, o pouco estudo que a gente teve era corrido, tinha que correr para o trabalho. Então tarefa de escola me pegava muito, sabe? O tempo era curto, eu não gostava muito de fazer tarefas de escolas, certo? Então eu não gostava de fazer. Terceira pergunta: qual tarefa de escola gostava de fazer? Então foi a que eu falei agora, né? Isso. É a quarta pergunta: qual passatempo quando crianças? Passatempo. Nossa, eu não tinha tempo para ter essas coisas, mas quando sobrava o mínimo tempo, eu gostava muito de fazer carrinhos. Pegava aquelas lobeiras, pegava as aquela outra fruta chamada de... Como é que é o nome agora? Me passou no momento o nome da fruta. Sim, mas as lobeiras eu pegava, furava elas, colocava um pauzinho como eixo e era meu passatempo. Gostava de ficar brincando com aquilo quando tinha tempo, né? Quinta pergunta: qual foi seu brinquedo favorito? O meu brinquedo favorito, quando eu era ainda bem pequeno mesmo, o meu brinquedo favorito foi um caminhãozinho de boiadeiro que eu ganhei de uma pessoa que chamava Domingos. Eu acredito que hoje nem é vivo mais. Isso eu era muito pequeno e uma vez ele foi passear em casa e me levou esse caminhãozinho de presente. Inclusive nunca me esqueci desse brinquedo, né? Foi o meu brinquedo favorito. Sexta pergunta: você gostava da sua escola? Gostava muito.
infelizmente não tive muita oportunidade de estudar, por causa de ter que trabalhar ainda desde muito novo. Então naquele tempo eu não tive muita oportunidade de estudar, mas eu gostava muito, certo? Sétima pergunta: qual, qual matéria preferida? Qual era a matéria preferida que, para mim, né? A minha matéria preferida, pessoal, era matemática. Eu gostava muito de matemática, eu brincava com matemática. Quando eu vi uma pergunta ou uma matéria, um trabalho de matemática, para mim era alegria, gente. Às vezes eu bati o número, o olho nas numerações e já tinha a resposta na cabeça. Era incrível. Gostava demais de matemática, certo? Oitava pergunta. Suas notas eram boas? Sim. Sempre as minhas notas foram boas. Eu nunca gostei de notas baixas, eu lutava muito para tirar notas boas. Então, esforçava bastante, inclusive quando eu estava em sala de aula, quando pequeno, muitas das vezes professores me tiravam para poder estar auxiliando, ajudando as outras crianças, principalmente em matemática, porque eu gostava muito mesmo, tá? Nona pergunta: quantos anos você tinha quando saía para as festas? Nenhum. Eu não saía para as festas, gente. Eu fui um rapaz, um menino, um adolescente, né? Uma criança que não participei de festas. Era trabalho junto com os pais, quando tinha tempo era ir para a escola, e era isso. A não ser quando eu ia para a igreja, meus pais me levavam para a igreja, né? Se é que podemos falar que isso é festa, que de uma certa forma eu acredito que seja. Então, isso desde muito novo. Quantos anos? Que eu me lembro, uns 8, 9 anos, eu já participava das festas espirituais da igreja, tá bom? Então tá, vamos lá. A 10ª pergunta: como eram seus avós? Maravilhosos. Meus avós eram tudo. Pessoas honestas, decentes e que davam um bom exemplo para a família, tá? Para os filhos, para os netos, bons conselhos, sempre nos ensinava os bons modos, passava para a gente educação, como respeitar os mais velhos. Então, meus avós, maravilhosos, maravilhosos mesmo. Meu avô paterno, João, chamava João Anoro, o nome dele mesmo era João Alves, mas era conhecido como João Honório. Nossa, uma pessoa fantástica, maravilhosa, tá? A minha avó paterna também chamava-se Balbina. Maravilhosa minha avó, muito nos ajudou quando criança, eu e meus irmãos, ajudaram nós muito mesmo, tá? 11ª pergunta: você teve alguma doença quando criança? Que teve, mas assim, não grave, né? Não me lembro de doenças graves que deixasse marcas, alguma coisa assim, que aqui parece que tá, se eu entendi bem, foi doenças ou acidentes, né? Também não tive acidentes, graças a Deus, não tive. 12ª pergunta: alguém já salvou sua vida?
As situações assim de última hora para dizer assim, alguém chegou e me salvou, só o meu pai. O meu pai, uma vez eu estava afogando no rio e ele me tirou. Então eu considero isso como o meu pai sempre foi um herói para mim e para todos os meus irmãos. Ele me salvou nesse dia de um afogamento em um rio chamado Rio Preto. Eu realmente estava afogando e ele me tirou. Então salvou a minha vida, né? 13ª pergunta. As melhores invenções na sua infância. Invenções na minha infância, as melhores invenções. Ai, minhas melhores invenções na minha infância, gostava muito de inventar, tocar essas coisas, acordeon, violão. Nossa, como eu inventava isso? Eu inventava que queria ser músico, gente, queria tocar. Então pegava uma sanfoninha, pé de bode, ó, e arrastava o fole mesmo e conseguia várias coisas, tá bom, gente? Conseguia me sobressair algumas músicas mesmo, certo? 14ª pergunta. Qual o seu animal de estimação? Meu animal de estimação era um cachorro, um cachorrinho. Esse cachorro chamava Pitoco porque ele não tinha rabo, ele só tinha um toquinho de rabo. Então era um cachorro preto, um lindo cachorro, chamava Pitoco. E por incrível que pareça, colocaram o meu nome no cachorro. Podia estar onde estivesse que chamasse o cachorro pelo meu nome, Donizete, ele vinha doido correndo, entendia mesmo, tá? 15ª pergunta. Você tem amigos da época de sua infância? Tenho ainda. Tenho e de quando em quando a gente se encontra, tá? Eu tenho um amigo chamado Antônio. Nossa, nós brincamos muito quando nós éramos criança. Tem um amigo chamado Valdomiro que a gente ainda encontra de quando em quando. E tem outros amigos da minha infância, como a Imaculada, por exemplo. A Imaculada é minha amiga de infância. A Imaculada Crochê, aí do canal a Imaculada Crochê. Né? Os irmãos dela, a Glória, uma irmã chamada Aparecida, o irmão chamado Luiz. E assim, tenho sim esses amigos de infância, certo? 16ª pergunta, não é mais uma pergunta, desafiar outras duas pessoas para essa tag de infância, tag da infância. Ai, quem vou desafiar agora nesse momento para essas perguntas? Deixa eu ver. Eu vou desafiar um masculino e uma pessoa feminina. Eu vou lançar esse desafio aqui para o Valdecir Palamicino, tá? Valdecir Palamicino, sintam-se desafiada a partir de agora, tá bom? E uma amiga, uma amiga que eu vou desafiar, chama-se Rosane Ferreira. Pronto, Rosane Ferreira. Você me desafiou uma vez, e agora você sinta-se desafiada, tá bom? Então, após vocês cumprir com esse desafio, vocês vão desafiar outras duas pessoas, tá bom, gente? Esse desafio foi feito por Dona Nenza, a famosa Vovó Arteira, lá do canal Vovó Arteira. Dona Nenza, espero ter respondido aí as perguntas, ter cumprido com o desafio, tá bom, minha amiga? Um forte abraço aqui do canal Lote da Bênção, que Deus os abençoe. Estou encerrando esse vídeo com muito prazer em ter respondido essas mensagens. Um forte abraço, fiquem com Deus.